Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse que é um dos principais portões das muralhas de Jerusalém que dá acesso ao tanque de Betesda, que fica de frente para o Monte das Oliveiras. É conhecido como o Portão dos Leões. E aqui muitas pessoas pensam que aqui era a Porta das Ovelhas da época de Jesus Cristo, quando na verdade não é. A Porta das Ovelhas ela fica um pouquinho mais acima e a gente vai lá não para conhecer a porta, porque não dá para ver, mas para conhecer o resto da muralha dessa época. Então a gente vai subir aqui, vamos seguir nessa caminhada com a gente para você conhecer esse local. Eu vou virar a câmera para você ir acompanhando a nossa caminhada. Aqui nessa direção, como eu disse, é o Portão dos Leões, que dá acesso ao tanque de Betesda, que fica de frente para o Monte das Oliveiras e o Jardim do Getsemane. A palavra Getsemane, que vem do hebraico Geit Shemanim, que significa prensa de azeite. Recebe esse nome porque ali existia realmente o local onde se prensavam as azeitonas para a produção do famoso azeite de oliva, tão comum aqui na região. E o restante do Monte das Oliveiras, como o próprio nome já diz, era coberto, repleto de pés de oliva. Por isso o nome Monte das Oliveiras ou Monte Olival. Essas muralhas que vocês estão vendo aqui, elas não são da época de Jesus Cristo. Essas muralhas foram construídas por Suleimã, conhecido como Suleimã o Magnífico, por volta ali do ano 1400. Então são muralhas, comparando com aquilo que a gente encontra aqui em Jerusalém, são muralhas novas. Olha só, nós temos aqui essas muralhas e abaixo, no meio desses entulhos, olha só, coisa aqui tá feia. Nós temos esse resto aqui, essas ruínas. Isso aqui faz parte das muralhas dos dias de Jesus Cristo. Essa aqui é a base, é o alicerce das muralhas originais do século I. Começaram uma escavação arqueológica aqui, mas depois pararam. Então a gente vai ter que aguardar algum professor do departamento de arqueologia, seja da universidade aqui ou de alguma universidade de fora, que tenham interesse de voltar a fazer essas pesquisas. Você vê mais uma parte dessas muralhas aqui. Isso aqui é a base, é o alicerce. Tem uma parte ali que foi preenchida já, tá vendo? Das muralhas da época de Cristo, com as pedras caídas. E quando a gente estiver lá no Muro das Lamentações, a gente vai poder explicar isso aqui melhor, para você identificar as fases de tempo, para você identificar os períodos, olhando para as pedras. Dá para ser feito isso. É assim que os estudiosos conseguem detectar a que fase, a que período de tempo pertencem aquelas pedras, e assim dá para saber se era do século I, se não era, ou se é, como se chama, uma pedra de segundo uso. Você vê que a coisa aqui está bem abandonada, né? Aqui está realmente com um aspecto feio, merecia um pouco mais de atenção. Bom, provavelmente, muito provavelmente, a Porta das Ovelhas ficava aqui, entre essas duas colunas, essas grandes colunas que você está vendo aqui
na muralha mais nova, porque é aqui que se encontra o alicerce com as saliências e as entradas dessa porta. O tanque de Betesda, eu vou virar aqui para mim para poder explicar melhor para você. Você vê os alicerces aqui, a muralha nova, mais aqui para cima. Você tem uma coluna aqui, uma torre nessa entrada e outra torre aqui. Essas torres foram construídas em cima do alicerce original da antiga muralha. Então, a maior probabilidade, também não estou afirmando isso com certeza, mas a maior probabilidade é que de fato o Portão das Ovelhas ficasse aqui. E o que era o Portão das Ovelhas? Como o nome diz, era o local por onde normalmente os peregrinos que vinham para Jerusalém entravam na cidade trazendo os animais que seriam oferecidos em sacrifício no templo. Porque ao passar por essa porta, você tem do lado de cá o tanque de Betesda e mais para lá você iria encontrar o templo, o tanque de Betesda, que fica vizinho ao antigo local do templo de Salomão e depois também no mesmo lugar o templo de Herodes. É isso aí, gente. Vamos continuar nosso passeio por Jerusalém. Deus abençoe, um grande abraço, cheiro no seu coração.